Meu Deus, Kleber, veio a tão falada reforma tributária para tributar os dividendos e tudo que eu ganho pode ser tributado em 20%. É verdade. Então, para isso que serve esse vídeo, para te contar qual a decisão você deve tomar com seus investimentos e como se proteger para que isso nunca mais aconteça na sua vida. Para te ajudar aqui, eu vou separar esse lance da reforma tributária em 7 passos para que, primeiro, você compreenda a reforma tributária, você compreenda o que pode acontecer, né? Porque a reforma tributária não aconteceu ainda. Foi um projeto para a Câmara, então tem que passar pela Câmara, tem que passar pelo Senado, pode sofrer muitas alterações e ela tem que ser aprovada ainda, mas tudo indica que deve sim ser aprovada para 2022. E o que você vai fazer para se proteger e nunca mais ficar suscetível à reforma tributária? Bom, vamos começar do básico. Primeiro, a hipocrisia. Gente, a proposta do governo que ele está falando agora é que ele vai elevar a tabela do imposto de renda. Então, hoje, uma pessoa que ganha até R$1.900 e uns quebradinhos, ela fica isenta do imposto de renda. Ou seja, ela não contribui lá com 7,5%, não é debitado do salário dela se ela ganha até R$1.900. O governo, então, propôs que se aumente de R$1.900 para R$2.500. E assim a gente vai beneficiar milhões de brasileiros. Só que aqui a gente tem uma grande hipocrisia. Todo esse negócio da tabela progressiva do imposto de renda, que é o nome que se dá a essa tabela que começa lá e vai subindo, né, de 7,5%, 15%, 17,5% e vai até os 27,5%, começou lá no Plano Real. E lá foi criada uma tabela das pessoas que ganhavam até, pasme, R$900 eram isentas do imposto de renda. O detalhe é que se a gente pegar a correção pelo IPCA, que é muito diferente do IGPM, que já dá bem menor, que é o índice oficial de inflação do Brasil, a gente pega aqueles R$900 de 1996 e traz eles para 2021. Esse valor é de mais ou menos R$4.500. Então, basicamente, o governo foi enriquecendo as suas costas, porque ele não corrigiu pela inflação essa tabela. Sempre que há inflação, o governo acaba enriquecendo perante as famílias, né? Isso aqui é fato no Brasil, em qualquer lugar do planeta. Só que a gente não pode dizer que a gente vai beneficiar milhões de brasileiros uma coisa que a gente não está nem corrigindo a inflação. Então, se a proposta da reforma tributária dissesse a gente vai isentar pessoas que ganham até R$4.500, beleza, a gente está devolvendo o benefício concedido em 1996 para as pessoas para que elas parem de pagar tanto imposto de renda, o que não é que está acontecendo na verdade. A segunda alteração me incomoda bastante porque muitas pessoas, né, você sabe de famílias que poxa, o INSS não dá para contar, né? A pessoa tem 60, 70 anos, chega lá na melhor idade, ela não pode contar só com o INSS para sobreviver. O que ela faz? Poxa, ela vai comprando um imóvelzinho para alugar, ela constrói uma casinha para alugar e vai construindo um patrimônio de imóveis para locação. O que as pessoas foram vendo no longo do prazo é que surgiu um produto chamado Fundo de Investimento Imobiliário, que na sua base investe em tijolos, né? Ele compra um prédio maravilhoso na Faria Lima, ele compra um shopping, ele compra galpões logísticos, e ele pega esses imóveis aqui, as pessoas participam desses imóveis e recebem um aluguel. A grande vantagem aqui é que esse aluguel aqui é isento, e a gente tem uma grande vantagem da diversificação. Enquanto com R$200 mil você vai comprar um apartamento de um dormitório para locação, com R$200 mil em fundos imobiliários você compra imóveis pelo Brasil inteiro, de shopping, faculdade, banco, uma infinidade de coisas. Também é isento do imposto de renda, porque são imóveis importantes, são grandes projetos, então precisa de muita grana para levantar e acaba incentivando a construção civil, gerando empregos e tudo isso. Até então esses rendimentos eram isentos. Agora eles passarão, de acordo com a reforma tributária, a ser tributados em 15% para 2022. Então se você ganhava R$1.000, agora você vai ganhar 850. Já pensou uma redução de 15% no orçamento da sua família, assim, do nada? Sem nenhuma contraprestação? Muitos investidores foram aos pouquinhos juntando uma graninha para poder daqui a pouco fazer uma transição de carreira, ter uma renda, e agora 15% a menos. Outra reforma que acontece nos fundos imobiliários é que a tributação do ganho de capital, que é quando a gente compra barato e vende caro, comprei uma cota por R$100, estou vendendo lá 150. Esses 150 da diferença que a gente chama de ganho de capital. Era tributado até então na alíquota de 20%. O governo, para unificar, quer trazer essa alíquota para 15%. Nossa, Kleber, é um benefício, sim. Um benefício que ele te dando 5% de um lado, tirando 20% do outro. E é o mesmo que acontece com os dividendos. Já vamos chegar lá. Então, essa é uma alteração que vai machucar bastante o investidor, principalmente o pequeno investidor, pessoa física. E os fundos imobiliários, diferente das ações, até o momento agora, os grandes investidores são as pessoas físicas que querem uma rendinha de aluguel. E a gente tem as alterações nos fundos de investimento em renda fixa.
Olha que estranho, né? O governo está tirando alguns benefícios da renda variável, que a gente gera emprego, que a gente gera valor, que a gente gera desenvolvimento econômico e social, trazendo para a renda fixa. Porque os fundos de renda fixa, editor, bota aqui pra gente, seguem uma tabela progressiva de imposto de renda. Eles começam de 22,5, vai caindo para 20, 17,5 e 15. Ou seja, quanto mais tempo você fica com o investimento, menor é a tributação. Se você fazia um investimento de curto prazo, ele cobrava 22,5. Se você ficava 2 anos pelo menos com o seu investimento, ele cobrava só 15%. O governo está prejudicando a renda variável e beneficiando a renda fixa. Porque a proposta do governo é que, independente do prazo que você fica com o seu investimento de renda fixa, a tributação seja única e exclusivamente de 15%. Então não tem mais essa tabela agressiva, você passaria a pagar 15% em tudo. De uma certa forma é interessante, mas se você tiver que fazer isso para prejudicar a renda variável, para beneficiar a renda fixa, não é tão interessante, porque a renda fixa é dívida. As pessoas não gostam de crescer com dívida, né? Não gera tanto emprego e desenvolvimento como gera o mercado de ações. E agora a gente pode pular então para o mercado de ações. O que acontece? Eu já falei nesse vídeo aqui, mas as pessoas sabem que não dá para contar com a Previdência Social, até pelo modelo como ela é formulada. Nada a ver com o governo atual, o governo passado. Mas é um sistema insustentável, é um grande esquema de Ponzi, né? Uma grande pirâmide financeira, onde os que trabalham pagam para os que estão aposentados. E tá ok, tá tudo bem, a gente já superou essa fase de que não pode contar com a Previdência privada. Então começou a vir a educação financeira no Brasil, a gente começou a ensinar as pessoas, a gente tem grandes nomes, né? A gente tem o Primo Rico, a gente tem a Natália Arcuri, a gente tem o Bruno Perini, grandes nomes ensinando as pessoas a investir. E qual que é o melhor investimento para longo prazo? Indiscutivelmente, são as ações. As pessoas começam a ser sócios de projetos. A gente não compra papéis, a gente compra parte das empresas. A gente se sente dono das coisas, né? Você começa a entender um pouco melhor o mercado financeiro, é um barato você ir no shopping. Você vai lá e dá preferência a comprar cervejas da Ambev, tem até água da Ambev agora, porque você é sócio da Ambev. Você vai comprar roupas nas lojas Renner, você vai comprar uma Melissa, né, lá na Grandene, que é uma empresa que você tem ações. Você vai no Burger King, que é a empresa que você tem ações lá no ramo de alimentação. Então você começa a ter uma mentalidade mais de empreendedor, que ajuda inclusive na tua carreira. E aí, do nada, o governo vai lá e diz que é o seguinte: todos os rendimentos, os dividendos que essas empresas distribuem para os seus investidores, passa agora a ser tributado. A gente volta àquela estaca, né? Que, poxa, o cara juntou dinheiro a vida inteira comprando ações, comprando fundos imobiliários, e a partir de agora você passa a ser tributado na fonte. De novo, você ganhava R$1.000 por ano ou R$1.000 por mês, agora você passa a ganhar 850, 800 nas ações. Porque as ações devem ser tributadas em 20% sobre os rendimentos. E, de novo, ele está incentivando o lado errado da economia. Porque o day trade, né, aquelas operações de menos de um dia, da galera que adora fazer day trade, ficar olhando o gráfico, né? Cara, nada contra, mas são operações especulativas que não geram crescimento, desenvolvimento, distribuição de renda, geração de emprego. Esses caras aqui pagavam uma tributação de 20%, eles passam a pagar de 15%. Então a gente está incentivando a renda fixa, está incentivando a especulação e desincentivando a economia de investir nos projetos, acreditar a longo prazo para gerar distribuição de renda, gerar empregos. Então eu acho que o governo, que estava com uma agenda liberalista, né, está muito invertido nessa situação da reforma tributária. E aí vai vir a galera que vai me dizer: Kleber, mas tem a isenção de R$20 mil de dividendos. Você está defendendo aqui, mas você está defendendo 1% da população. Não, meu querido. O que acontece é que vai haver, sim, de acordo com o projeto, uma isenção de até 20 mil de dividendos, única e exclusivamente para pequenas e médias empresas. De fato, o que acontece é que se você investir em ações na bolsa, você vai ser tributado. Não importa se você ganha R$1, R$1.000, R$10 mil, R$100 mil, você vai ser tributado. Todos os dividendos em bolsa de valores, todos os dividendos dos fundos de investimento imobiliários, rendimentos, serão tributados. Lembra que lá no começo do vídeo a gente falou que a gente vai ter uma tabela onde até R$2.500 as pessoas vão ser isentas? A gente está falando aqui do assalariado. O assalariado, que ganha até R$2.500, passaria a ser isento. Mas o empresário, pobrezinho do empresário, pequeno e médio empreendedor, cara, é um cara de muito valor. Mas você acha mesmo que é justo o funcionário ter uma isenção de até R$2.500 e o patrão da pequena e média empresa ter uma isenção de até R$20 mil? Não é justo, na minha opinião. E a grande bomba que nos traz aqui é porque a justificativa do governo é que ele vai reduzir a tributação das empresas.
Para você ter uma ideia de como que isso funciona, a tributação das empresas, elas pagam lá o IPI, elas pagam o ICMS, pagam o ISS, tá? Todos esses são os tributos sobre a venda, né? Então, indiferente se a empresa teve lucro, o governo, que é o maior sócio, foi lá e pegou a parte dele. Sobre o lucro que sobra na empresa, ainda tem mais tributação, mais imposto para pagar. E esses impostos são 9% de contribuição social e 15% de imposto de renda. Mas esse 15% de imposto de renda é até 20 mil reais, porque é num ano. Então a tributação acaba sendo com o adicional de 25%. Então a empresa paga 25% de imposto de renda, mais 9% de contribuição social, então paga aí uma alta carga tributária. A proposta do governo é de que a gente vai reduzir o imposto de renda das empresas. Então de 25%, ou seja, o próprio governo está assumindo que ele já paga 25%, vai passar para 20%. Onde as empresas teriam um ganho de 6,1%. Só que para ter um ganho de 6,1%, que é uma ilusão para uma empresa, porque vai onerar todos os outros lados, o governo está tributando os dividendos, está tributando a renda do pequeno investidor que está tentando construir um patrimônio e alcançar a sua independência financeira. E a grande reflexão que eu quero trazer nesse vídeo para você não é nem da reforma tributária. Eu acho que eu tenho que estar aqui como um pequeno investidor reclamando, cara, fazendo um escarcéu. Você, como um pequeno investidor que está afetado aí do outro lado, tem que fazer um escarcéu, tem que reclamar. Mas a gente não tem um poder de decisão sobre isso. O que a gente tem é um poder de decisão sobre o nosso patrimônio, o que a gente vai fazer para nunca mais ficar exposto a esse tipo de situação. E qual que é a única coisa que a gente pode fazer para não ficar exposto a esse tipo de situação? Que nem diz o grande economista Ricardo Amorim, a melhor saída é o aeroporto de Cumbica, que as pessoas que não são de São Paulo conhecem como o aeroporto de Guarulhos. Quando a gente fala dos investimentos, a gente segue a mesma lógica. Como que você vai proteger os seus investimentos para que, quando acontecer uma mudança dessas, cara, a gente está jogando futebol no meio do jogo, mudaram as regras. Agora você pode pegar a bola com a mão. Não te traz uma certa insegurança? Mesmo que você não é investidor ainda, você nem pensou em investir na bolsa. Nossa, você vê que as pessoas estão reclamando que as regras estão mudando no meio do jogo. Isso traz muita insegurança, traz muita incerteza. E a incerteza jurídica está lá no Risco Brasil. E é uma das coisas que prejudicam tanto o nosso país, que é mudar as regras com o jogo andando. O que você vai fazer para se proteger é começar a investir, a fazer uma diversificação internacional dos seus investimentos. Hoje, com os mesmos R$100 que você compra ações no Brasil, você pode abrir uma conta em uma corretora estrangeira. Tem inclusive hoje, sabendo dessa necessidade do brasileiro, tem corretoras estrangeiras que falam português, que são corretoras que, na verdade, são corretoras para a Bolsa de Valores dos Estados Unidos, criadas por brasileiros. Quem trabalha lá é brasileiro, sediado nos Estados Unidos, para os brasileiros poderem investir, justamente para não ter esse risco tão grande aqui. Kleber, mas eu vou investir todo o meu dinheiro lá nos Estados Unidos? Não necessariamente. Inclusive eu, Kleber, aqui não faço isso. Eu tenho investimentos em imóveis, tenho investimentos em fundos imobiliários, tenho investimentos em ações, mas do meu capital em bolsa de valores, 50% está lá fora. Porque justamente essas modificações, essa insegurança jurídica não acontece lá fora. Lá já é tributado, mas é tributado assim, ó, a vida inteira. As regras não mudam enquanto o jogo está andando. E pensa comigo, tem uma reflexão que eu gosto muito que diz o seguinte: nos próximos 40 anos, você prefere ter $1 ou R$1? Você acredita que o dólar vai ter mais valor nos próximos 40 anos? Você acredita que R$1 vai ter mais valor nos próximos 40 anos? Você acha que tem mais chance dos Estados Unidos serem cada vez um país mais incrível, melhor de morar, com segurança, com vacinação, mais preparado para qualquer desafio, ou o Brasil? Então fica aqui realmente a reflexão para você pensar nos seus investimentos e começar a fazer a diversificação internacional. Se você gostou desse vídeo, dá seu like, se inscreve no nosso canal se você está vendo pelo YouTube, ativa o sininho, toda essa parafernália aí que você já está acostumado. E, cara, bons investimentos. Um abraço e vejo todos vocês nos próximos vídeos.